Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós vamos tratar sobre os assuntos envolvendo análise de custos. Hoje, para falar dos conceitos de gestão e de custos também. Alguns detalhes interessantes, uma conversa que a gente precisa ter agora no início da nossa aula, é o seguinte. Durante o desenvolvimento da nossa aula, a gente vai perceber que alguns slides eles estão um pouquinho menores ali na demonstração para vocês, mas vocês podem verificar essas informações. Foi emitido para vocês lá no ambiente do aluno, tem o material complementar. E nesse material complementar você consegue verificar as informações ali um pouco mais amplo, você pode trazer em todas as aulas, fazer as suas anotações, ok? Então eu vou mostrar aqui, a gente mostra slide por slide, talvez para você ele vai ficar um pouquinho menor na impressão. Imprima o seu material complementar. Outro detalhe interessante é que para cada aula você precisa fazer a leitura do livro, no nosso caso, para a nossa aula de hoje, a leitura da unidade 1, nós vamos tratar das informações da empresa Best Food, e aí todos os dados serão norteados por essas informações. Quando a gente estiver mostrando para vocês ali o slide que vai reportar o livro, nesse caso eu vou falar para vocês em qual página que essa informação está, e aí nós vamos fazer o desenvolvimento desses dados. Lembrando também que a gente vai apresentar a situação geradora de problema, nós vamos ter a problematização e depois a resolução dessa atividade, com base nos dados lá que você já tem acesso no livro. E aí a nossa aula também nós vamos tratar sobre conceitos, as informações das terminologias que são utilizadas em custos, para conhecer um pouco mais sobre despesa, desembolso, fazer separação entre custos diretos, custos indiretos, importantes para que esse gestor, no momento em que ele faz a análise das informações de custos ali, ele consiga saber exatamente onde ele localiza essas informações e a partir disso ele mensura e começa a fazer a verificação desses dados de uma forma adequada. Tudo bem? Então a gente já tem lá as informações, vamos dar uma olhada no resumo da nossa aula de hoje. Já passou um pouquinho aqui. No resumo, então, o que a gente consegue verificar aqui pelo resumo? No resumo, a gente já vai saber que, nesse caso, hoje a gente vai trabalhar com esses conceitos envolvendo os custos e a partir desses dados a gente consegue já verificar com vocês que os dados da empresa Best Food é o que vai nortear as nossas informações. No resumo, nossa primeira unidade hoje, envolvendo contabilidade de custos, classificação e nomenclatura, como o professor falou para vocês, e também os métodos de avaliação de estoque. Vamos falar aqui sobre PEPS, vamos falar sobre o EPS e também tratar aqui com as informações do custo médio, sempre envolvendo aqui conceito e também a gestão de custos. Muito bem, outro dado interessante, aqui já o nosso convite ao estudo. Nessa unidade nós vamos estudar a contabilidade de custos. É o que vai nortear as nossas informações na hora da contabilização desses dados. Seus conceitos e também a sua gestão. Para tanto será necessário responder por que é necessário classificar os gastos. É isso que a gente vai analisar na nossa aula de hoje, principalmente aqui essa nomenclatura gastos, como ele é diversificado e também como ele é separado das informações, como adequar as terminologias no ramo da atividade dessa empresa. E a pergunta que é interessante é o seguinte, não efetuar a separação desses gastos poderia influenciar nos resultados aqui dos produtos? Então aqui tem o nosso bom estudo e a partir disso nós vamos analisar as nossas informações. E é claro, o professor já pode adiantar para vocês que a não separação desses gastos, desses custos, realmente ele pode comprometer a tomada de decisão. O objetivo é tomar uma decisão. Eu preciso saber exatamente quais são os meus custos diretos, quais são os meus custos indiretos. O que acontece? Onde eu tenho a despesa, onde eu tenho os custos, nós vamos separar esses dados sabendo o que é a produção e também o que é o setor administrativo para fazer a classificação. Vamos lá. Situação geradora de problema, a gente já tem aqui nos nossos conhecimentos também. Conhecer aqui o custo da mercadoria vendida, saber um pouco, envolvendo aqui a contabilidade básica, que ativo ele está relacionado lá aos bens e direitos da empresa, o passivo envolvendo as obrigações, entender um pouco sobre receitas e despesas, elaboração aqui das demonstrações financeiras, demonstrações da contabilidade, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado de exercício, e conhecimentos envolvendo aqui a estrutura da escrituração contábil, que são os lançamentos
que acontecem na contabilidade, o que vai realmente nortear as informações. Quando eu trabalho lá com o nosso estoque, por exemplo, eu sei que nesse estoque eu preciso entender um pouco mais como eu faço essa classificação, quanto custa o meu estoque. Então a contabilidade, ela vai fazer o lançamento disso, vai ter todos os seus débitos e os créditos, fazer toda a contabilização, nós vamos gerar os dados para essas demonstrações financeiras. Enquanto isso, o gestor ele vai analisar esses dados para que ele possa realmente tomar as suas decisões. Em determinado momento, a empresa faz o fechamento das suas demonstrações financeiras e ele faz a análise desses dados para saber se a empresa terceiriza, se ela presta esse serviço. É sempre interessante lembrar que quando a gente fala sobre essa gestão do custo, ela vai envolver empresas de pequeno, de médio e de grande porte. As empresas comerciais, empresas industriais, empresas que fazem a prestação de serviço, todas elas envolvendo nessa boa gestão. Se eu consigo controlar, se eu sei exatamente quais são os meus custos, vai facilitar para que eu possa gerar um preço de venda ou um preço de serviço de uma forma adequada. Aí, o dono da empresa ele quer saber se realmente aquele preço que está sendo gerado, ele é compatível com aquela margem de lucro que foi pensada. E para isso tudo, nós vamos analisar essas informações. Tudo bem? A nossa empresa, vamos lá, a nossa empresa é a Best Food. Ela trabalha com processamento de alimentos, está no mercado há 20 anos, já dá para saber que é uma empresa consolidada. Os seus clientes, hotéis, restaurantes, bares e eventos corporativos. 75 colaboradores. A capacidade de produção, é interessante que esse dado aqui, ó, essas 15 toneladas aqui, 15 mil, mês, nós vamos utilizar esse dado daqui a pouco, tá? Essas informações aqui já estão lá na página 9 do seu livro, você pode acompanhar esses dados, como você fez a leitura, você já consegue entender de uma forma adequada. Investimento aqui de 12 milhões e ele tem uma expectativa aqui de retorno a longo prazo. Com base nisso, é claro, a partir dessas informações a gente já consegue verificar quais são as nossas situações problema aqui, para que a gente realmente faça a análise desses dados, consiga fazer esse levantamento e lá no final eu tenho dados suficientes para que eu possa realmente tomar as minhas decisões. Decisões que são importantes para que essa empresa ou qualquer empresa ela possa se manter no mercado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro vídeo. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, então como nós falamos, nós vamos ter uma situação problema, vamos analisar essas informações, vamos problematizar, trazer dados para vocês, para que vocês consigam entender alguns conceitos e após isso, nós vamos resolver um exercício que é apresentado lá no seu livro. Vamos fazer passo a passo, entender cada um dos cálculos e também saber o resultado final e ajudar realmente nas informações da empresa Best Food. Tá certo? Vamos lá, nossa primeira situação problema aqui, nossa introdução à nossa gestão de custo. Vamos pensar aqui na reestruturação para a expansão da empresa. Gestão de custos, vamos, é claro, ter a intenção aqui voltada aqui para implantar as novas tecnologias, aperfeiçoar aqui modelos de ferramentas de gestão, detalhar melhor o desempenho dessa empresa. E como diagnóstico inicial, nós vamos
focar aqui informações a respeito de orçamento, vamos classificar aqui custos e despesas, já um pouco mais sobre o conceito de custo e despesa, verificar também a evolução desses gastos. Um dado interessante, já que a gente vai trabalhar toda essa gestão, é saber sobre o volume de produção, que no mês 1 é de 123.500 unidades e no mês 2 é de 128.200 unidades. Então, eu preciso ter essas informações para que eu possa realmente chegar aos meus dados. Daqui a pouco nós vamos utilizar cada uma dessas informações aqui da situação problema. Problematizando esse dado, eu preciso entender alguns conceitos. Vamos lá, conceito de custos. Custos, nós vamos chamar aqui, entender como um gasto consumido no processo produtivo. É interessante que você saiba que ele está ligado ao processo produtivo, necessário para fabricar um produto ou a prestação de serviço, quando a gente está falando de custos. Com base nisso, já a gente faz a comparação com a despesa também. Conceito de desembolso, nós vamos entender que são os pagamentos realizados aqui pela aquisição de bens ou serviços. Pode ocorrer aqui antes ou depois da utilização, para a gente entender um pouco mais sobre esse desembolso. Eu posso fazer a aquisição de uma mercadoria para prestar um serviço, e quando eu faço essa aquisição, eu posso fazer uma aquisição à vista ou a prazo. Porém, o desembolso ele está ligado ao ato de pagar. Eu entendo como desembolso o momento em que eu efetuo realmente o pagamento. Se eu comprei para daqui a 30 dias, quando acontece o desembolso, no momento da compra, não. Simplesmente quando eu pago. Esse pagamento pode ser pagamento à vista ou através de uma transação bancária, não tem problema, mas é o ato de pagar. Custos a gente viu. O custo é aquele gasto que ele está relacionado ao setor de produção. Continuando, uma outra terminologia que é interessante são as perdas, que é um gasto inesperado. Ou seja, ele ocorre de forma anormal ou involuntária, como consequência aqui de alguns erros. Cada vez que eu tenho um gasto que não é um gasto que foi pensado pela empresa, o pagamento de funcionários que estão em greve, alguma coisa desse tipo, eu entendo como perdas. Outro dado interessante é o conceito de despesas. Olha lá. Ele vai ser um gasto que ele é relacionado aqui à obtenção de receitas, geralmente não estão vinculados à produção. Aí nós temos os gastos que acontecem lá no setor administrativo, comercial, financeiro. Quando eu penso em um gasto que acontece em um desses setores, eu preciso entender que nós estamos pensando numa despesa. A energia elétrica, se eu estiver pensando na energia elétrica, que é um gasto que acontece lá no setor de produção, é um custo. A energia elétrica que acontece lá no setor administrativo vai ser uma despesa. E aí eu começo a entender essas informações para que eu possa realmente fazer uma classificação de uma forma adequada. Olha, eu tenho um gasto muito alto com despesa. Nesse momento, eu preciso fazer uma redução dos gastos relacionados à despesa, onde eu vou lá no meu setor administrativo. Eu sei onde eu tenho gasto, aí eu consigo realmente trabalhar essas informações. Outra nomenclatura que é muito interessante aqui, que é o investimento, que são os gastos que são destinados aqui à estruturação da empresa. Geralmente, feito a longo prazo aqui, podendo incorrer a depreciação, que está ligada à vida útil desse equipamento ou máquinas, em razão da sua utilização. O investimento, a empresa faz a aquisição desse equipamento e ele vai trazer benefícios futuros para a empresa. Então, no momento em que eu estou pagando por esse item, eu tenho que entender se é algo que realmente eu vou utilizar na produção ou se ele vai trazer um benefício futuro, nós vamos entender com investimento. Uma informação bem interessante, existe uma certa confusão quando a gente fala sobre a matéria-prima. Então, vamos entender, quando essa matéria-prima, a empresa faz a aquisição, mas ela vai estocar essa matéria-prima. No caso, eu tenho um investimento, que pode ser um investimento temporário, pode durar 10 dias, ou 15, um mês ou mais. Por uma questão econômica, eu posso comprar matéria-prima e deixar ela no meu estoque. Ela vai ser um custo, porque eu vou usar na produção, no momento em que essa matéria-prima ela vai para a produção. Quando eu vou fazer a utilização, eu entendo como um custo. Então, quanto mais detalhes eu tiver a respeito dessa gestão, eu consigo fazer uma classificação de uma forma adequada. Muito bem, conhecendo ali os nossos dados, as nomenclaturas, o que é custo, o que é despesa, o que é desembolso, o que é investimento, o que é perda,
nós já conseguimos analisar alguns dados agora relacionados à empresa Best Food. Então vamos lá, vamos verificar passo a passo que nós temos aqui a resolução da nossa primeira situação problema. Então vamos lá com o professor, olha aqui, eu tenho os custos unitários do mês, eu tenho material de escritório, 8 centavos aqui, e esse do mês 1 e no mês 2, 3 centavos. Energia da produção, 2 centavos no primeiro, 3 no segundo, matéria-prima e transporte, 23 centavos e 20, fretes 0,3 e 0,3 e assim sucessivamente. Ele vai apresentando para a gente aqui os dados. Nós temos mão de obra da produção e também o salário da administração. Tudo bem, eu tenho esses dados e a partir deles é que nós precisamos fazer algumas análises. Então vamos ver o que ele quer com cada uma dessas informações. Olha lá. Primeiramente, nós vamos fazer uma separação dessas informações. Então, com base nos dados que foram apresentados, nós vamos separar aqui os custos e também separar as despesas. Lembra lá, a nomenclatura custo, ele estava relacionado aos gastos que acontecem lá no setor de produção. Eu vou ter a energia, valores unitários aqui, 0,2. Volume de produção, lembra o professor falou lá no início, olha, esse volume de produção a gente precisa para fazer a resolução da nossa atividade. Então, de energia, aqui no mês 1, no nosso primeiro período, eu vou fazer 0,02 aqui, vezes 123.500, eu chego a 2.470. Vou fazer isso também com a matéria-prima, que eu vou classificar como custo, a mão de obra também como custo. Então, daquela relação eu separo alguns itens, trago para cá como custo. Matéria-prima eu tenho lá 0,23, multiplico isso vezes a produção do período 123.500, chego lá a 28.405. A mão de obra também, que é um custo, 0,32, multiplico aqui por 123.500, fecho a 39.520. Ou seja, o total aqui dos custos relacionados ao meu primeiro mês é de 70.395. Você pode pegar o material complementar e realmente acompanhar as informações que o professor está passando aqui. Vamos lá para o mês 2, o segundo período. Eu vou utilizar esses mesmos custos, porém, eu tenho que ficar atento aqui ao volume de produção do mês 2, que é de 128.200. Faço esse cálculo também, que é a multiplicação, olha, 3 centavos vezes 128.200, eu vou chegar a 3.846, faço isso com a matéria-prima, que é 20 centavos, chego a 25.640, mão de obra 0,34 vezes 128.200, 43.588. Fechando, olha, os custos referente ao segundo período é de 73.074. Tudo bem, até aqui nós fizemos a classificação dos nossos gastos ali e nós separamos o que era custo e também o que era, no momento, por enquanto, somente os custos. Então, eu fiz o levantamento, separei os gastos que a empresa me informou e, a partir daí, vai sobrar alguns valores ali que nós vamos entender como despesa. O que é despesa? Aqueles gastos que acontecem lá no setor administrativo. Vamos verificar? Então, as despesas eu tenho. Tudo bem, aqui já está material de escritório, fica claro, né, que é uma despesa. O frete também. Salários da administração, nós vamos classificar como despesa. No mês 1, eu tenho lá material de escritório, que é 0,88 centavos, frete 3 centavos, salário da administração 50 centavos. A partir desses dados, eu faço uma multiplicação pelo volume de produção. Qual é o volume de produção? 123.500 foi o volume de produção do nosso primeiro mês. Simplesmente, olha, faço essa multiplicação e vou chegar a dados aqui que vai totalizar o valor aqui das minhas despesas no primeiro mês, 75.335. Vamos lá, segundo período, lembrando que o volume de produção aqui passa a ser 128.200. E agora eu já tenho a minha classificação daqueles gastos que acontecem lá no setor administrativo, olha lá, material de escritório, continuam os mesmos valores. Então, quando eu faço a multiplicação, eu tenho aqui 3 centavos vezes 128.200, eu fecho aqui com 3.846. O frete, 3 centavos vezes 128.200, 3.846 também, porque os valores aqui são iguais. Salário da administração, 40 centavos
e aí eu gero um total aqui de 51.280. Percebam aqui informações que o próprio gestor, quando ele faz análise desses dados, ele pode fazer seus questionamentos. Ah, por que o salário da administração aqui no mês 1 era 50 centavos e ele passou a ser 40? Ele pode analisar e pode questionar também esses dados. Aí vai verificar lá. Podem acontecer algumas demissões, algumas variações desses valores. É claro, a gente não vai pensar aqui como uma diminuição de salários. E sim, vamos imaginar que a demissão, algum funcionário saiu, houve uma alteração nesses dados. Tudo isso são informações que o gestor tem que ficar atento. Fechamos aqui as nossas despesas para o mês 2, 58.972. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu tenho as informações relacionadas aos meus custos e também às minhas despesas. E a partir daí eu preciso fazer a consolidação dessas informações. Qual foi o total dos gastos que aconteceram lá no nosso primeiro mês e quais foram os gastos que aconteceram no nosso segundo mês? E a partir desses dados eu consigo já analisar. Ah, professor, olha, eu tenho que entender o seguinte, olha, eu tive muitos gastos relacionados à despesa. Se o gestor ele entende que tem que fazer uma redução desses valores por uma questão que essa empresa ela quer aumentar seus lucros, ela não quer comprometer a sua produção ou quer comprometer também a qualidade do seu produto, ela vai lá e vai fazer uma redução dos gastos envolvendo a despesa ou os gastos envolvendo o custo. Então, ela sabe exatamente em quais departamentos ela tem que fazer, vai ter essa ação. Tudo bem? Consolidando agora, nós vamos entender se houve uma alta ou se houve uma redução desses dados. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver a consolidação das nossas informações. Olha lá, no mês 1, eu consigo entender que eu tive um total de 70.395, que foi o meu custo, e a minha despesa foi de 75.335. Muito bem, a partir desse dado, nós vamos analisar essas informações, entender que no mês 2 de custo foi 73.074 e despesa 58.972. A gente precisa entender que nesse desempenho na verificação, os custos eles cresceram 3,8%. Professor, mas como é que eu chego nesse valor de 3,8%? É bem simples, olha, nós vamos pegar o valor de 73.074, vamos dividir por 70.395, ou seja, o maior dividido pelo menor, menos 1 vezes 100, eu chego nesse percentual que eu tenho lá, que é 3,8%. As despesas diminuíram. Muito bem, então eu tinha uma despesa de 75, ela passou a ser 58. É um dado positivo, que eu posso verificar aqui por essa informação em 2172, que para chegar nesse dado, é simples, eu vou pegar o valor aqui da minha despesa, que eu tenho um dado aqui consolidado, olha aqui as despesas 73 e 58, nós vamos pegar os 58.000, vamos dividir por 75.335, eu vou chegar num valor, né, um índice, faço menos 1, multiplico esse valor por 100 e chego a 21,72. Então, eu tenho um crescimento aqui dos custos, uma diminuição das despesas, aí o gestor já vai analisar cada um desses dados. A representatividade aqui, custos de 48,30 no primeiro mês e no segundo mês aqui de 55,34. Também, para chegar nesses valores de custos, eu vou pegar esses 70.395 aqui, e vou dividir pelo total para encontrar o meu percentual, multiplico por 100 isso e fecho aqui com 48,30. A gente está fazendo um arredondamento aqui, certinho. Para encontrar aqui do mês 2, mesma coisa. Vamos pegar 73 e vamos dividir pelo valor maior, multiplica por 100, eu fecho a informação aqui do meu percentual. Para encontrar as despesas, vamos fazer a mesma coisa, olha. Despesa de 51,69 no mês 1 para 44,66, para trabalhar os índices em percentual. Para calcular isso aí, olha, 75.335, vamos dividir pelo total aqui, que no caso das minhas despesas, 134, e eu consigo chegar no valor. Então, o professor vai só fazer uma melhora aqui, olha. Então, eu vou pegar o meu mês aqui, 70.395, tudo bem?
Vou dividir esse meu valor por 145, é pelo valor total aqui. Multiplico por 100, tenho o meu resultado. O segundo mês, pego 73,74, divido por 132, multiplico por 100. Para encontrar a despesa, mesma coisa. 75,335, divido pelo total, multiplico por 100. Do segundo mês, 58,972 e faço a divisão ali pelo o total para demonstrar esses índices aqui, esses índices em percentual, aí para você ter os dados e, é claro, para facilitar as informações lá do nosso gestor. Localizamos as informações ali das nomenclaturas, verificamos o que é custo, o que é despesa e geramos um relatório ali para saber exatamente os gastos que aconteceram no primeiro mês e o segundo mês. Resolvemos a nossa primeira SP. Vamos lá para o nosso próximo vídeo. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, nós estamos de volta aqui, nós vamos fazer análise das informações da nossa segunda SP. Quais são os dados que nós vamos analisar agora? Vamos lá ver no quadro novamente aqui. Nesse momento, nós vamos detalhar a composição dos gastos com a produção. Então, nós estamos falando aqui de custos, que são gastos na produção. A contabilidade forneceu gastos totais aqui da operação. Nós vamos fazer a classificação em gastos diretos e indiretos e classificar os custos diretos aqui, unitário, e também o custo indireto unitário. Então, esse é o nosso primeiro detalhe. É claro que é interessante também nós conhecemos aqui cada uma dessas nomenclaturas. Nosso objetivo agora, ó, eu sei que os gastos que acontecem lá no setor de produção, nós vamos entender como um custo. Mas como eu vou saber se esse custo é direto ou se esse custo ele é indireto? Primeiro nós vamos contextualizar, vou mostrar para vocês cada um desses dados, vamos resolver um exercício que vai ser apresentado lá no seu livro. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a importância da separação desses gastos. Ele vai facilitar o quê? Ele vai permitir verificar o custo para fabricar um produto ou para fazer a prestação de um serviço também. Permite apurar aqui a despesa para manter as atividades de apoio, que são envolvendo setores administrativo, financeiro e comercial. Esse procedimento aqui, ele permite o controle dos custos e das despesas aqui, bem como a elaboração dessa análise de desempenho, que é aquele percentual que a gente gerou lá no final. E também nós vamos gerar outra análise de desempenho aqui. Então, para a gente entender cada uma dessas nomenclaturas, a gente vai falar um pouquinho sobre esse custo direto para vocês, que ele está realmente relacionado àqueles dados que a gente consegue verificar e também mensurar de uma forma mais adequada. Então, gastos, quando acontece lá no setor de produção, vai ser os custos, e esses custos eles podem ser custo direto ou um custo indireto. O que é o custo direto? Custo direto eu consigo verificar de uma forma adequada. Eu fiz uma compra de uma matéria-prima para a fabricação de um determinado produto. Eu sei a quantidade que eu vou utilizar para isso. Então é fácil fazer essa mensuração. Porém, lá nos custos indiretos, já é um pouquinho diferente. Eu tenho aquele gasto como um exemplo do aluguel. O aluguel é um gasto que nós precisamos fazer uma separação desses valores para alguns departamentos. Vamos imaginar que a empresa ela tem o departamento 1, o departamento 2, o departamento 3, e eu recebi uma fatura de aluguel. E nesse caso eu preciso fazer uma distribuição para cada um desses setores. A empresa, ela determina uma forma de distribuir esse valor e a partir de então ela consegue realmente entender que o gasto que ela teve lá com o aluguel, por exemplo, ela precisa ser distribuído para cada um dos setores.
Tudo bem? Custo direto, consigo verificar de uma forma tranquila e adequada. Indireto, eu tenho que trabalhar um critério de rateio. Vamos analisar cada um desses dados, então vamos lá. Custo direto, ele vai ser o gasto necessário para fabricar um produto ou elaborar um serviço. Eles são consumidos diretamente no processo produtivo, por isso que é um custo, e são identificados aqui por meio de uma medida objetiva de consumo, se é quilos, se é metros, ou se são unidades, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo. Porém, quando eu estou pensando aqui no custo indireto, eles são os gastos que não podem ser associados diretamente ao produto fabricado ou serviço prestado. Não existe uma medida objetiva, no entanto, ela faz parte aqui do nosso processo produtivo. Então, esse fato de não existir essa medida objetiva é que vai fazer com que nós tenhamos essa atividade de separar esses gastos quando for indireto, nós vamos trabalhar um critério de rateio. Qual é o melhor critério de rateio? A empresa vai fazer suas tentativas e vai verificar aquele item que tem o maior gasto, ele pode ser um referencial ali para que ela possa tomar decisão. Então, lá no seu livro também tem uma relação de gastos. Deixa eu mostrar para vocês. A gente já fala aqui a página certinho. Lá na página 25, nós temos essa relação de gastos aqui, ó. Dados do problema. Gastos. Matéria-prima, 341.600. Eu tenho aqui o gasto com RH, serviços públicos de produção, que seria a terceirização, embalagem, controle de qualidade, depreciação. E cada um vai ter o seu valor também. Esses são os dados. Vai lá, analisa, página 25, você consegue verificar cada uma dessas informações. Porém, o que a gente precisa fazer? Eu preciso analisar esses dados. Nós vamos analisar esses dados e também fazer uma separação dessas informações. Nós vamos separar isso aqui em custo ou despesa, que vai ser o nossa primeira tentativa. Depois disso, nós vamos sim classificar em custos diretos ou indiretos. Vou guardar só um pouquinho, já está voltando aqui a nossa informação. Eu consigo ali saber que matéria-prima, por exemplo, matéria-prima vai ser utilizada lá no setor de produção. Então, eu sei que ela vai ser um custo. Mas nós temos uma pergunta que nós podemos fazer para esse exercício e aí eu consigo definir lá se ele vai ser um custo ou se vai ser uma despesa. Vamos começar. Se a gente falar de matéria-prima, por exemplo, quando eu penso aqui na informação da matéria-prima, nessa análise de custos, vamos já aparecer aqui a tela para nós aqui, a gente já consegue fazer essa perguntinha aqui para o exercício. Matéria-prima, ela faz parte do processo de produção? Se ela faz parte do processo de produção, eu vou entender como um custo. Quando eu penso no RH, esse RH, ele faz parte do processo de produção? Se ele faz parte do processo de produção, se não faz, eu vou entender como uma despesa. E no caso dessa despesa, eu faço a separação para que eu consiga realmente determinar o meu resultado aqui. Outro dado interessante para que a gente possa fazer a demonstração, serviços públicos de produção. Faz parte do processo de produção? Sim. Então, eu entendo como um custo. E aí eu vou determinando cada um dos dados aqui para que eu possa realmente chegar na minha informação. Vamos lá. Outro dado aqui. Embalagem. Ela faz parte do processo de produção? Sim. Então, é um custo. E aí eu vou fazendo essa pergunta para cada um dos dados. Controle de qualidade. Faz parte do processo de produção? Sim. Eu entendo como um custo. Um detalhe aqui, brindes promocionais, ele não faz parte do processo de produção, eu entendo como uma despesa. Feito toda essa classificação de cada um dos dados, detalhezinho aqui também, olha, nós temos nosso PCP, que é o Planejamento de Controle de Produção, e a partir dele, ele faz parte do processo de produção? Sim. Então, eu tenho um custo. Depois disso, nós já conseguimos verificar o nosso dado aqui, para saber que classificamos os custos, que são matéria-prima, serviços públicos de produção, que é a terceirização, embalagem, controle de qualidade, depreciação, engenharia de produção e mão de obra de produção, além do PCP.
Agora vai ser o seguinte, olha, eu preciso entender se eles são custos diretos ou custos indiretos. A pergunta é para fazer o produto? Se sim, eu entendo como um custo direto. Se não, eu vou entender como um custo indireto. O controle de qualidade, por exemplo, ele é necessário para a realização do produto, porém, ele não é para fazer o produto. Eu entendo como um custo indireto essa informação. Feito todos os dados, olha, serviços públicos é direto, embalagem é direto também. Temos aqui a mão de obra também, que é um custo indireto. Indireto vai ser depreciação da produção, custo indireto também da engenharia de produção e o nosso PCP aqui também eu entendo como um custo indireto. A partir desses dados, agora, já fica mais fácil para que eu possa realmente determinar os valores. Quando nós fizemos o levantamento desses dados, a gente verificou que cada uma dessas informações, nossa primeira planilha, ela tinha um gasto, ela tinha um valor. Como eu sei o que eu tenho de custo direto e como eu sei quais são os gastos indiretos, agora eu consigo determinar e colocar numa planilha já fechando esse nosso exercício. Vamos continuar ali, eu já consigo mostrar para vocês. Olha lá. Matéria-prima. Aqui nós temos os custos que são diretos. Matéria-prima, 341.600, serviços públicos, 9.600, embalagem, 78.600, mão de obra, 94.600. O total dos custos diretos, 524.400. E os custos indiretos, que envolvem controle de qualidade, depreciação de produção, engenharia e o nosso PCP, fechando em 259.480. Então, nossa pergunta é para saber se ele faz parte desse processo de produção e se ele é necessário para a fabricação desse produto, eu consigo determinar se ele é um custo direto ou se ele é um custo indireto. E a partir daqui a gente já consegue fechar o nosso exercício, mostrando aqui o nosso relatório, olha, calcular o custo unitário de produção. Esse custo unitário ele vai envolver os seguintes dados. Nós temos de custo direto 524.400, é o que a gente viu na nosso slide anterior, dividido por 15.000. Isso aqui são aquelas 15 toneladas que aparecem lá no nosso início, nossa situação geradora de problema lá, que a nossa produção é de 15 toneladas. Fazendo a divisão, 34,96 é o meu custo unitário por quilo aqui, envolvendo o custo direto. E para indireto, 259.480, divido aqui pelos 15.000, fecho em 17,30, que é o preço por quilo. Mas é claro, quando eu quero saber esse custo total, eu tenho que fazer a soma dos custos diretos e dos custos indiretos. Somo 34,96 mais 17,30. Fecha aqui 52,26, que vai ser o preço do quilo aqui do produto fabricado. A gente fecha nosso exercício somando lá todos os custos diretos e indiretos. Como o nosso objetivo também final aqui é encontrar o desempenho desse meu item, então vou mostrar para vocês o desempenho. Custos diretos foi de 524.400. Eles respondem por 66,9% aqui de todos os custos que essa empresa tem. E os custos indiretos, eles respondem por 33,10%. A conta aqui é bem fácil também, eu vou pegar esses 524.400, divido por 783.880 e simplesmente faço a multiplicação por 100, eu chego a 66,9. Custo indireto, 259.480, divido por 783.880, chego lá em 33,10 quando eu multiplico por 100, fechando os meus gastos, sabendo que essa empresa, se tiver que fazer uma redução desses custos, a gente vai focar aqui nos nossos custos diretos, que eles têm realmente um valor maior que precisa ser considerado. Nós chegamos ao final de mais uma situação em que o objetivo era classificar esses gastos, está lá na produção, eu preciso saber se eles fazem parte da produção para ser custo e se eles são necessários também para a fabricação desse produto. Aí eu classifico em direto, se não for necessário,
eu vou classificar em indireto. E a partir daí eu consigo fazer uma análise de desempenho e chegar no resultado satisfatório para a nossa SP. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo vídeo. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, nós já temos interessantes informações ali que vão ajudar realmente na nossa gestão, para que a gente possa tomar decisões. Naquele caso ali, olha, eu tenho a soma lá dos custos diretos e custos indiretos. Se tem que haver uma redução desses gastos, eu sei que os custos diretos eles têm um valor maior, então eu trabalho focado realmente nesse tipo de gasto. Tudo bem, vamos analisar a nossa próxima SP e agora nós vamos envolver aqui as informações que vão tratar da avaliação do estoque. E para tratar dessa avaliação de estoque, nós vamos conhecer o PEPSI, conhecer o EPSI e também conhecer a média ponderada. Nesse caso aqui, é para indicar o método a ser utilizado pela empresa, considerando os aspectos fiscais. Então, quando a gente vai falar sobre esse método aí de verificação dos estoques, tem que deixar muito claro. Nós temos PEPSI, que é o primeiro que entra, o último que sai, o EPSI, o último que entra, primeiro que sai, e também o custo médio. A empresa, ela pode fazer a utilização desses métodos, lembrando que a gente tem um que não é aceito pelo fisco. O professor vai explicar para vocês daqui a pouco também, porque ele vai ter uma alteração que é muito interessante lá no meu custo, que é o custo desse produto vendido e também esse custo da mercadoria. Para que, quando eu faço essas alterações, eu tenho essa maior ênfase desses gastos, ele vai comprometer a minha receita e vai comprometer também o valor que vai ser tributado. Aí o fisco ele não vai aceitar porque vai haver uma distorção nessas informações. Mas a gente tem que mostrar para vocês passo a passo como isso vai funcionar. O professor vai mostrar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Continuando os nossos dados, a empresa ela forneceu as seguintes informações. Essa tabela você pode ter acesso lá na página 40 do seu livro, que vai falar sobre as entradas de mercadoria. Olha lá, tem 1.500 quantidade, a entrada de 1.500 no valor de 260 mil. Depois, eu tenho uma outra entrada de mercadoria, em outro momento, de 950 itens, num total lá de 240 mil. E assim, ele continua trazendo todos esses dados. Saída de mercadoria de 1.000, entrada de mercadoria novamente de 1.800 e nós vamos fazendo passo a passo, você vai analisando esses dados. Mas qual vai ser o critério utilizado pela empresa? Qual vai ser o mais interessante para que ela possa tomar essa decisão? Então vamos lá, vamos falar de cada um deles, vamos falar do PEPSI primeiro. Que PEPSI? Primeiro que entra, vai ser o primeiro a sair. A referência para o cálculo do custo é a mercadoria mais antiga. E ó, detalhe interessante, ele vai ser aceito pelo fisco. Ele tem um controle sistemático aqui, ele vai evitar perdas. Então vamos pensar, olha, eu tenho o meu estoque tudo certinho lá, eu comprei uma mercadoria em janeiro, comprei uma mercadoria em fevereiro. Quando eu tenho a saída dessa mercadoria, a primeira que entrou, que foi janeiro, vai ser a primeira a sair, utilizando esse método que vai ser o PEPSI. Nós vamos ver daqui a pouquinho o EPSI, que no caso do EPSI, o que vai acontecer? O EPSI, a última mercadoria que entrou, vai ser a primeira a sair. Vamos voltar à nossa situação, comprar uma mercadoria em janeiro e outra mercadoria em fevereiro. Pelo EPSI, a primeira que vai sair vai ser a última que entrou. O último que entra vai ser o primeiro a sair. Esse vai ser o método do EPSI. O professor já vai explicar para vocês por que o EPSI ele não vai ser aceito pelo fisco. Geralmente, quando a gente faz essas transações, a gente imagina que a mercadoria que comprou em janeiro, a de fevereiro ela vai estar um pouco mais caro. Geralmente é assim, depende da compra, depende das promoções, depende de N fatores. Mas quando eu tenho um custo muito alto custo muito alto desses produtos, o que acontece? O meu lucro ele vai ser menor. Como os impostos eles são calculados sobre o lucro, eu vou imaginar
que com um lucro menor eu tenho menos impostos. O que aconteceu? Tive uma distorção nesse caso quando eu mudei o meu critério de avaliação de estoque, quando eu utilizei o EPS. Por isso, o EPS ele não vai ser aceito pelo fisco. O PEPS é aceito e nós temos também um outro que é muito utilizado, que é o custo médio. O que o custo médio ele vai fazer? Ele vai ter uma entrada lá de 50, uma entrada de R$50, uma outra entrada de R$50. Quando ele vai fazer a saída, ele faz a soma desses dois valores, divide por 2 e faz a saída pelo custo médio. Então eu tenho o custo médio ponderado, que é um método que é muito utilizado aí pelas empresas. Vamos dar uma olhadinha no quadro aqui, a gente já consegue fazer a leitura aqui do EPS, que é o último que entra, primeiro que sai. Lembra lá? Aqui ele vai sair em fevereiro. Referência para o cálculo do custo é a mercadoria mais recente. A última que entrou, primeiro que sai. Não é aceito pelo fisco, é aplicável aqui quando não há controles sistemáticos. Professor, mas se não é aceito pelo fisco, por que eu tenho que conhecer? Ele é uma excelente ferramenta gerencial, os gestores eles precisam saber informações a respeito de mercadorias que saem por último, ele pode usar o EPS. O outro método aqui é a média ponderada, que vai tratar a variação pelo valor médio de estoque. Os estoques são valorados de acordo com a movimentação das mercadorias, é aceito pelo fisco. Olha lá, amplamente utilizado. Então, esse dado aqui, para ser amplamente utilizado, é que vai dar subsídio para que a gente possa realmente conhecer essas informações. O professor vai mostrar a tabela agora, vamos mudar aqui. Essa tabelinha aqui, que é a nossa última, ela está disponível lá para vocês têm isso aqui no livro, que já é um resumo dos cálculos. Professor, mas como é que o senhor chegou nesse valor aí do custo médio da mercadoria de R$1.037.181,25 pelo PEPS e o valor do estoque R$289.118,75? E como é que o PEPS, o EPS, ele deu R$1.052.466,67 e o valor do estoque lá R$273.833? Então, deixa o professor explicar para vocês. Lá no seu material também, você tem acesso a... Eu coloquei lá um material complementar, dados adicionais, então você pode acessar essa informação e tem lá todos esses cálculos utilizando o PEPS, o EPS e também o custo médio. Todas aquelas movimentações de entradas e saídas de acordo com os dados. Mas eu quero mostrar para você um pouco mais detalhado isso, para você ficar muito tranquilo com relação a esses 3 tipos de método de avaliação de estoque. O EPS, PEPS, o custo médio é bem tranquilo, porque o médio ali, nós sabemos que a gente vai somar as entradas, a gente divide por 2 e faz a saída pelo custo médio. Isso aí é tranquilo para a gente. Mas quero mostrar para vocês como funciona o PEPS. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui na câmera de documentos, um passo a passo dessa informação. Já está abrindo aqui. Olha lá, tabela bem colorida aqui, para que não fique nenhuma dúvida. Esse método aqui que a gente está utilizando é o PEPS. Pode verificar lá que a soma total que a gente tem em nossa planilha é de R$1.057.181,25. E depois o saldo R$289.118,75. Tá, mas como é que chegou nesse valor? Então houve todo um passo a passo, todo um trabalho para que a gente possa chegar nesses valores. Vamos lá. Pelo PEPS, olha, teve uma entrada aqui de mercadoria de 1.500 itens, tá? Quando entrou esses 1.500 itens aqui, eu tenho aqui, olha, 1.500 aqui na quantidade. Ele trabalha com um valor de 173, vem para cá, total do meu estoque, ela aparece 260. Depois teve uma outra entrada de 950 itens. Ele tem uma entrada aqui. O professor pintou de amarelinho a primeira entrada e de azul a segunda. Tem uma saída de mercadorias, olha, saiu 1.000 itens. O que aconteceu? O primeiro que entrou vai ser o primeiro a sair. Olha lá, eu tinha entrado o amarelinho aqui, ó, 1.500, saiu 1.000. Quanto é que eu fiquei? Fiquei com 500 dele. Olha aqui os 950 que entraram depois. Eles continuam aí. E esse procedimento ele vai sendo seguido até o final da nossa tabela. Esse aqui vai ser o meu saldo no momento. E depois eu tenho uma outra entrada de mercadorias. Olha aqui, entrou mais 1.800 itens a 183,33. Um dado bem interessante que você tem que entender, olha lá. Quando ele saiu aqui, ó, 173,33, olha, a saída pelo o valor aqui do custo unitário, ele foi 173,33 também. Vamos lá.
entrou 1.800. Olha aqui, o professor pintou aqui, olha, 1.800 a 183, valor de 330 mil. Muito bem, agora eu tenho as saídas, né, são saídas sucessivas. Ele vai falar que cada um desses itens, ele vai fazer a nossa utilização e a saída aqui de acordo com cada um dos dados. Se você analisar lá na sua tabela, ele vai colocar lá uma saída de uma quantidade aqui, somando que vai dar os 1.200. Então, olha, primeiro que sai, ele vai sair primeiro esse 500 aqui, ele zera o 500, depois ele sai mais 420 aqui dos 950. Sai mais 530, zera tudo que está em azul e pega 670 desse 1.800. Entendeu? A cada momento ele vai retirando as mercadorias mais antigas, as primeiras que entraram, depois eu vou saindo passo a passo. Quanto sobrou no meu estoque? Professor, sobrou 1.130 aqui a 183.300. Depois eu tenho mais uma entrada de 860, está aqui, e uma entrada de 640. E aí, olha aqui, a gente vai visualizando cada uma das saídas. Saiu aqui, ó, 1.130 e vai saindo um pouco de cada uma, sempre nessa sequência. Tudo bem? Fechando lá o meu resultado. 1.037 aqui, 289 meu final. Vou mostrar o EPS um pouquinho para vocês entenderem como vai ficar essas informações aqui do EPS. Tabela bem colorida aqui, para a gente não ter dúvida quanto à utilização do EPS. O EPS, o último que entra vai ser o primeiro a sair. Olha lá, a entrada, da mesma forma, ó, entrou 1.500, depois uma outra entrada, entrou 950. A última que entrou vai ser a primeira a sair. Olha lá, saída de mercadorias. Olha o que está saindo aqui, ó. Sai os 950 desse, zero esse estoque, sai mais 50 dos 1.500, porque a minha saída aqui foi de 1.000. Tudo certo? A gente continua fazendo essas informações aqui, ó. Entrada de mercadoria, entrou o azulzinho. A primeira a sair qual é? Saída de mercadorias, a gente vai tirar desse estoque aqui do azulzinho, que foi o último que entrou, e aí nós vamos continuar essas informações. Olha, a gente fecha aqui com 1.052, 466,67 e depois 273. Tudo bem? Então nós vamos mostrar para vocês agora no quadro como a gente vai fazer esse tipo de informação. Como nós fizemos análise pelo PEPS, pelo EPS e pelo custo médio, nós precisamos agora tomar uma decisão. Tá? O que é mais interessante para a empresa nesse momento? Qual vai ser o melhor método de avaliação desses estoques? Vamos lá, deixa eu te mostrar para que a gente possa tomar essa decisão. Já vai aparecer para a gente aqui a comparação do PEPS, do EPS e também desse custo médio. E aí, com base neles, olha lá. Quanto é que deu o meu PEPS? Ele deu 1.037.185,25. O EPS deu 1.052.466,67. A média ponderada, 1.041. Nesse caso, a informação que nós vamos utilizar vai ser o melhor método, vai ser a média ponderada. Professor, mas espera aí, 1.041, nós temos lá o EPS e temos o PEPS também. Por que a gente não vai utilizar o EPS? Olha lá, valor do estoque, 273.833,33. O nosso estoque está com valor muito baixo e o custo está muito alto. Isso vai ter uma distorção e vai causar uma complicação lá com o fisco. Por isso, o EPS nós vamos descartar, vamos riscar o EPS. A gente não vai utilizar isso aqui, até porque ele não vai ser aceito pelo fisco. Sobrou quem? PEPS e média ponderada. A média ponderada vai ser a nossa melhor opção, por quê? Ele tem um maior custo e ele tem uma redução da base de cálculo aqui para imposto de renda. Olha aqui, entre 289.118,75, eu tenho 285.020. Para a empresa, é a melhor decisão utilizar o método aqui de média ponderada, porque eu tenho um custo, um valor de estoque aqui menor e provavelmente também nós vamos ter ali um valor menor para os nossos impostos. A gente fez a utilização ali dos 3 métodos para você entender passo a passo ali como a gente faz esses cálculos, material disponibilizado para vocês aí como material complementar, você analisa e pode fazer acompanhamento e depois realmente determinar cada um dos valores. Fechamos mais uma situação, problema. Vamos lá, nosso próximo vídeo.
trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, vamos lá para a nossa quarta SP. Vamos verificar cada um desses dados e também trabalhar cada uma das informações necessárias. Projeção de compras e vendas para a SP4. Fatores aqui que vão interferir no valor das compras e também vão interferir nos valores da venda. Nós vamos trabalhar o quê? Projeção de resultados líquidos aqui para os próximos 2 períodos. Então vamos lá, vamos analisar. Você pode verificar que esse dado aqui também disponível lá na página 60 do seu livro, que traz compras 490 mil no primeiro período, 540 mil no período 2. Nessa projeção, vendas brutas 750 mil, 890 mil no período 2. Nós temos alguns impostos que são incidentes. É interessante que a gente saiba aqui que os valores aqui são valores hipotéticos para a gente trabalhar com dados que o livro está apresentando. Nós temos o primeiro aqui, que é o imposto sobre produtos industrializados. Vamos trabalhar com um percentual aqui de 10%. E também nós temos a informação lá de acréscimos sobre essas compras. O professor vai envolver o que esses acréscimos? Eles vão envolver fretes, seguros, vão envolver embalagens e insumos. A empresa determinou que fez uma projeção de que esses gastos eles estejam em torno de 7%. Até aqui tudo bem? Informação que nós temos lá no livro. Além disso, ainda aí na página 60, ele vai trazer a seguinte informação. Provisões. Nós vamos ter algumas bonificações, devoluções de vendas, descontos incondicionais e os descontos que são concedidos dentro dessas provisões que ele está fazendo aqui. Bonificação lá para o primeiro período, projetando 20 mil, segundo período 24. Tudo bem? Deduções, devoluções de vendas, em média 12 mil para o primeiro período, por períodos 2 aqui, 6 mil reais. Os descontos, que são aqueles descontos incondicionais, 9 mil no primeiro período e lá para o período 2, imagina-se que a gente não vai ter esses descontos incondicionais, porque eles são projetados já, eles já são pré-determinados, então a empresa já determinou que para o período 2 não vai haver descontos incondicionais. E aqueles descontos que são concedidos com base numa maior compra, com base em acordos que já são feitos por essas empresas, nós teremos lá no período 15 mil e lá no período 2, 17. Tudo bem? Além disso, a empresa projetou aqui o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, 12%. Lembrando que esses impostos da ICMS, ele vai depender muito da legislação do Estado, essas alíquotas elas são diferenciadas, mas para a aula nós vamos utilizar 12%. O que vai acontecer? Tanto para a compra como para as vendas. O professor quer que você fique bem atento a esse dado, olha, 50% dos estoques são utilizados aqui para realizar a venda. Ou seja, 50% do seu estoque ele está pronto para utilizar nas vendas. Tudo bem, olha, nós analisamos as informações, então foi apresentada ali a nossa situação-problema. Nós temos uma projeção ali para 2 meses, temos os impostos que vão incidir sobre compra, sobre venda, as bonificações, mas lá no final eu preciso saber quais vão ser os gastos, quais vão ser os benefícios, quanto eu vou ter realmente de receita em cada um dessas 2 situações. Para isso, eu tenho que pegar os meus valores, trabalhar todos aqueles dados e conseguir chegar no meu resultado final. Tudo bem? Então, vamos analisar passo a passo isso aí para você ficar bem entendido da informação. Vamos lá. Problematização aqui do nosso situação problema 4. Fatores que podem diminuir o valor das compras. ICMS que são recuperáveis, né? Vamos pensar numa
numa empresa que tem esses ICMS recuperáveis, nós temos ICMS a recolher também. Dentro da contabilização, nós temos esses dois lançamentos para justificar cada um dos valores. Nós vamos ter devoluções, vamos ter também cancelamentos, descontos e abatimentos. Muito bem. Outro dado que é interessante dentro dessa problematização, assim como nós temos fatores que podem diminuir o valor das compras, nós temos fatores que podem aumentar o valor das compras. Quais são esses fatores? Olha lá, nós vamos ter o IPI, Imposto sobre os Produtos Industrializados, nós temos outros tributos que a empresa ela precisa determinar algumas informações, ele vai depender da característica dessa empresa, se ela é uma indústria, se ela é um comércio, se ela é uma prestação de serviço. Os fretes também, eles aumentam o valor da compra, seguros da carga, embalagem, de repente a empresa quer uma embalagem diferenciada para que esse produto ele chegue no local de uma forma tranquila, um material frágil, de repente para tudo isso ele pode aumentar aqui o valor dessas compras. Vamos deixar bem claro que tudo isso está relacionado às negociações que acontecem lá do setor de compra. Eu estou fazendo um tipo de compra, estou comprando um produto, e aí nessa negociação nós temos ali uma redução no custo dessa embalagem. Os impostos eles acontecem pelas transições, depende do estado onde eu estou comprando. Todos esses dados a gente precisa entender que faz parte dessa negociação, mas são fatores que podem aumentar ou diminuir o nosso valor de compras. E sobre as vendas? Vamos analisar essa informação aqui, ó. Fatores que podem diminuir o valor das vendas. Aí nós temos o ICMS, que a gente já falou sobre ele, o Imposto sobre Serviço, ISS, temos aqui o PIS, que é o Programa de Integração Social, temos a COFINS, contribuição aqui para financiamento da Seguridade Social, devoluções e cancelamentos, pode diminuir o valor dessas vendas aqui, descontos e também os abatimentos. Tá, agora a gente já tem os dados necessários ali e a partir de agora, o que eu tenho que saber? Eu tenho o meu valor de vendas e a partir desse valor de vendas eu tenho quais são os meus abatimentos, quais são os benefícios que eu tenho. Vamos trabalhar as compras também, benefícios, os abatimentos, para que eu possa fazer uma comparação e no final eu apresentar ali quais foram os dados dessa provisão, já que essa empresa ela fez esse levantamento. Sempre lembrando que a empresa ela faz uma projeção desses gastos. Ela já tem um histórico e a partir desse histórico ela consegue fazer levantamento de informações. Assim como quando eu faço toda essa classificação de custos, despesas, o que a empresa está realmente gastando, eu sei que determinado produto, eu sei qual é o custo para fabricação. Eu sei que se eu tiver que fazer uma demonstração financeira e tiver 50% do meu produto acabado, eu consigo também verificar a equivalência de produção, saber quanto eu gastei para produzir aquele produto até aquele momento. Isso tudo é uma organização que a empresa tem. Quanto mais dados eu tenho, mais realmente eu consigo ter informações para que eu possa tomar uma decisão adequada. Tudo bem? Vamos aos dados agora, colocar um passo a passo para vocês já na resolução. Vamos lá. Primeiro, fatores que vão interferir aqui nas compras. A gente viu lá no início, o valor da compra no primeiro período, na projeção, 490 mil. E o valor da compra no segundo período, 540 mil reais. Adições. Então, são os valores que vão incidir aqui sobre a compra. 10% ele falou que era de IPI. 10% de 490 mil, 49. Fretes, embalagens, insumos e seguros, que ele disse que era 7%. De 490 mil, 34.300, você pode acompanhar essas informações lá pelo nosso material complementar. Está bem certinho lá para vocês. E as reduções, nós temos a redução aqui do ICMS sobre as compras. No caso aqui, nós estamos falando de uma empresa particular aqui no regime não cumulativo de impostos, então nós estamos utilizando aqui os 12%, que são dos 490, que dá 58. Olha lá. 490, eu somo os 49, somo 34.300, diminuo aqui as minhas reduções, olha aqui o custo da minha mercadoria, 514.500. Faço o mesmo para o período 2, valor da compra, olha aqui, ó, 540, a gente mudou o valor, porém, nós vamos trabalhar com os mesmos percentuais, ó, 10%, 7% de 540 mil,
chegando a 54 mil, 37.800. Temos as reduções aqui do ICMS, que é de 12%, olha, 64.800. Fechamos. Custo da mercadoria, 567 mil. Professor, acaba aí? Não. Como a gente verificou os valores que vão incidir sobre as compras, nós também precisamos saber agora os valores que vão incidir sobre as vendas. Porque a partir das vendas é que vai gerar a minha receita. E dessa receita eu tenho que considerar o quê? O custo dessa mercadoria, o que a gente acabou de ver ali. Nós temos o custo e esse valor é que nós vamos utilizar lá para fazer a consolidação do nosso exercício. Vamos lá, vamos falar sobre essas vendas. Estão aparecendo para vocês aqui, olha, vendas. As vendas brutas, tá? 750 mil lá no primeiro período, 890 no segundo período, e aí a gente vai fazer o cálculo de cada uma delas. Nós temos as deduções. ICMS, que são os 12% aqui de 750, vai dar 90 mil. Temos bonificações de 20 mil, devoluções de vendas de 12, descontos incondicionais de 9 e descontos concedidos aqui de 15 mil. São dados que foram apresentados lá no início do nosso exercício. Aqui no caso são todas deduções, então eu faço uma subtração desse valor, chego a vendas líquidas, 604 mil reais. Faço o mesmo no período 2, porque a gente está trabalhando com as projeções. 890, deduzo ICMS na proporção aqui de 12%, que vai dar 106.800, bonificação, devolução de vendas, descontos incondicionais, descontos concedidos. Fecho o meu valor em quanto? 736.200 e agora eu posso consolidar esses valores e chegar no meu resultado final. Vamos lá. Consolidação do resultado. Só que ele estava dando uma informação lá no início do exercício. Olha, o custo da mercadoria vendida, 50% das mercadorias compradas. Professor, mas como é que é esse 50%? Ele estava dizendo que 50% do seu estoque de mercadoria estavam prontas para realizar as vendas. Ou seja, o que ele vai precisar? Ele vai precisar somente de 50%, não do total. Opa, então vou fazer o seguinte, vou calcular lá 50% vezes o custo da mercadoria. 514.500 vezes 50%, 257.250. 267 vezes 50%, 283.500. Esse é o valor que realmente eu vou utilizar para fechar o meu exercício. Olha lá, nós vimos que as vendas líquidas totalizavam no primeiro período 604 mil e no segundo 736 mil. Já trabalhamos todas aquelas deduções das vendas. O custo, estamos considerando 50%, que é o que o exercício ele nos apresenta, 257.250 no primeiro período, no segundo 283.500. A gente fecha o resultado da operação 346 para o primeiro período, 750, e para o segundo 452.700. As vendas na projeção vão aumentar 22% e o custo um aumento de 10%. Resultado aqui, resultado favorável para essa empresa. Nesse caso aqui um dado bem interessante, que seria um aumento de 31%. E é claro, para fazer cada um desses cálculos, a gente vai, para saber o valor das vendas, eu tenho que pegar cada um dos dados, eu pego o meu total aqui de 736, divido por 604, menos 1 vezes 100, para fechar aqui os meus 22%. No custo, mesma coisa. Vamos pegar esse valor aqui, vamos dividir por 257.250. Menos 1 vezes 100, fecho o meu total. E aí eu consigo verificar o meu aumento aqui, que é o meu resultado da operação, de 31%. Resultado positivo, nossa empresa está numa situação tranquila, de acordo com essas projeções. Seguindo ali tudo certo, a gente vai conseguir ter um resultado positivo para a empresa. O que a gente analisou? A gente pegou os dados, projeção para 2 meses, as compras, as vendas, todos os valores que vão ser adicionados a essa situação e também todos os abatimentos. A partir desse dado, eu consigo apresentar informações. Qual foi o valor do meu custo? Qual foi o valor da minha despesa? Quanto eu estou gastando de impostos? Vai haver um crescimento para a empresa ou não? A partir disso, tomadas de decisões acertadas.
Dentro da projeção, eu posso pensar na ampliação da empresa, na compra de novos maquinários, veículos, ou simplesmente fazer uma reserva para essa empresa ali para comprar alguma outra coisa interessante. São vários dados, mas o gestor ele consegue apresentar essas informações lá para a tomada de decisão de uma forma adequada. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, a nossa aula de hoje nós analisamos várias informações que são interessantes. O objetivo principal é fazer uma gestão adequada dessas informações envolvendo custos, despesas, o custo que vai ser utilizado no nosso produto, vai gerar um preço de venda ou um preço para a prestação de serviço de uma forma adequada. É claro que dentro desse processo existem várias informações, podem gerar algumas dúvidas. Nós vamos ampliar esses dados com as nossas próximas aulas. Mas nesse momento, vamos falar sobre o nosso Provocando Novas Situações. Vou mostrar para vocês aqui no quadro, para vocês aqui. Olha o seguinte, agora você já sabe a importância da gestão de custo para tomada de decisão. Pense na aplicação desses conceitos em uma fábrica de confecções. Inicie pela necessidade de separar os custos, é o nosso primeiro passo, e também das despesas. Posteriormente, uma classificação em custos diretos e custos indiretos. Lembra lá? Custo direto, a gente consegue identificar com uma certa calma. Indireto tem que utilizar critério de rateio. Pondere ainda sobre o melhor método de valoração dos estoques. Vai usar PEPS, o EPS, custo médio. E nos fatores aqui que aumentam ou diminuem as compras e as vendas para esse setor. Professor, aqui é onde a gente pode pensar em situações, né? São vários alunos em vários lugares. Pode ser um lugar onde tenha muita cooperativa, outros têm muitos serviços públicos. São várias situações. Em todas elas, o controle de custos, até para aquelas entidades que são filantrópicas, que não têm objetivo de lucro. Porém, é um controle que essa empresa precisa saber para saber que aquele serviço que está sendo prestado, ele tem um custo. Ela faz toda essa mensuração e faz um controle. Isso é gestão, para que realmente as coisas aconteçam de uma forma adequada. Agora o professor vai parar um pouquinho, você pode enviar as suas perguntas e as suas dúvidas agora no final da aula. Daqui a pouco vocês vão ter a presença do nosso coordenador aqui também e a gente volta daqui a pouco para responder essas perguntas e para a finalização da nossa aula de hoje. Tudo bem? Até já!
Muito bem, meus caros, nós estamos de volta, temos alguns questionamentos dos nossos alunos. Os alunos estão com dúvida com relação ao serviço público de produção. Vamos pensar que aquela empresa, ela faz a utilização de terceirização para a preparação de um produto ou alguma atividade que essa empresa realmente ela não consegue desenvolver e a pedido de um cliente ela tem que utilizar um serviço público externo para que ele possa fazer essa modificação no nosso produto. Gostaria de saber, professor, que explicasse aqui com mais detalhes a respeito das médias. No caso do PEPSE, o EPSE e também do custo médio. Então vamos entender, olha, nós verificamos que o EPSE nós vamos descartar, porque o EPSE ele não é aceito pela legislação fiscal, porque ele faz essa alteração no custo e compromete lá o valor da nossa receita e também compromete os nossos gastos. Como a gente está pensando em uma ferramenta gerencial, tudo bem, eu posso utilizar o EPSE. Nesse caso, a gente verificou que entre o PEPSE e o custo médio era mais interessante. Ele tinha um custo maior, porém, o valor que a gente tinha das mercadorias lá era um valor menor. Isso vai gerar o quê? O meu custo da mercadoria vendida, que vai lá para a nossa demonstração de resultado de exercício e que vai gerar o nosso lucro líquido e sobre ele é que vai ser acrescentado lá os impostos, né? Imposto de pessoa jurídica, contribuição social do lucro líquido também. Então, por esse motivo, nós escolhemos para esse caso o PEPSE. Geralmente, ele fica ali entre PEPSE e o EPSE. Nós utilizamos quem? O ensino médio. Alunos, vamos verificar aqui, os alunos perguntando, nossa cidade que não tem indústria, somente comércio varejista, como alocar os custos e as despesas nesse setor? Muito boa pergunta, além de tantas outras situações que acontecem em vários estados. No comércio, quando eu compro a mercadoria, eu já entendo isso como um custo. Os adicionais, se eu uso uma embalagem, por exemplo, para esse produto, também eu posso entender como custo. Quando eu separo as informações, eu quero entender qual é uma despesa, aquele atendente para as informações ali, nós podemos entender como custo também. E os gastos, eu posso ter um escritório, aí eu posso fazer essa separação. Quanto mais detalhado tiver o dado, ele vai realmente trazer dados ali para as informações lá do nosso gestor. A planilha, o pessoal está pedindo aqui da média ponderada para mostrar aqui como calcula. A média ponderada eu somo dois valores e gero uma média. Mas o professor colocou lá no material complementar para vocês, tem lá bem detalhado, bem passo a passo, todas as entradas e também todas as saídas, como você consegue chegar no valor. Nossa aula de hoje foi para tratar informações a respeito de classificação de custos, tomada de decisão, informações ali interessantes para esse gestor. A gente continua falando dessas informações nas nossas próximas aulas. Um grande abraço para vocês, sucesso e até lá!